Salmo 128, ok? Eu preguei esta mensagem, uma parte desta mensagem, não toda, uma parte dessa mensagem na quarta-feira passada. Quantos estavam aqui na quarta-feira? Olha, um bom número de pessoas estavam aqui na quarta-feira, e eu fui até um certo ponto, né? Até um certo ponto na quarta-feira, e hoje eu quero avançar um pouquinho mais, temos tempo aí, e eu quero avançar um pouquinho mais nisso, observar outras questões acerca da família. Mas antes de falar sobre família, antes de dar 2 conselhos que podem mudar a sua casa, o ambiente, o seu lar lá, podem trazer uma mudança transformadora lá, eu queria observar o que Deus pensa acerca da família no Salmo 128. Então vamos ler lá. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse é um salmo, irmãos, muito usado em momentos como esse, momentos para falar de família, é conhecido como o Salmo da Família. Em várias igrejas pelo Brasil, no mês de maio, se comemora o mês da família. E quando a gente olha para esse salmo, observa esse salmo, a gente pode inferir dele algumas intenções de Deus em relação à família. Esses são alvos, são intenções de Deus que Ele tem para a família. Então eu não sei como está a sua família hoje, que tipo de situação você vive na sua família hoje. O que nós vamos falar aqui, irmãos, não tem nada a ver com situação de desemprego, não é verdade? Porque muitas vezes um lar, ele pode trazer um certo desequilíbrio, porque alguém está desempregado, ou porque a enfermidade se abateu lá, mas são tribulações, irmãos, momentâneas. E mesmo se for um lar, irmãos, abençoado, independente da luta que está enfrentando, esses fatores não alteram a atmosfera do lar, ou não deveriam alterar a atmosfera daquele lar, certo? Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver, irmãos, com lares que muitas vezes estão enfrentando uma situação de opressão, com lares que foram construídos em péssimos relacionamentos, marido e esposa, pais e filhos. E hoje muitas vezes chegou numa situação em que o clima é um clima pesado dentro de casa. Eu não sei se você está vivendo assim, eu não sei se a sua família está tudo bem, se está uma bênção. Então você só vai rever alguns valores que você talvez tenha aplicado para colher o resultado que você está colhendo. Tem a ver com isso, em fazer da nossa casa um lar, e se você prestar atenção nesse salmo, nós podemos perceber algumas intenções de Deus. Esse é um padrão para a família, é o alvo de Deus, a intenção de Deus, e com certeza, irmãos, se não é assim, é por causa da queda do homem, do pecado, e muitas vezes é porque está instalada uma rebeldia no nosso coração, e aí o nosso lar não experimenta a graça de Deus e uma transformação real. Uma das primeiras intenções que a gente percebe nesse salmo está no verso 1, bem-aventurado, né? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais do que feliz, em algumas versões diz, feliz é o homem que teme ao Senhor. Esse é um dos primeiros alvos para a família. Deus deseja que a sua família seja feliz, sim ou não? Deus deseja, irmãos, que a nossa família seja feliz. Deus não deseja que a nossa família viva em angústia, em opressão. É um alvo de Deus, é uma intenção de Deus para a minha vida e para a sua vida. A segunda, irmãos, está no verso 4. E assim, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Todo salmo fala de família, mas quando chega aqui no verso 4, né, se referindo ao homem que busca a Deus, o homem como cabeça, como sacerdote do lar, buscando a Deus, toda a sua família é abençoada. Deus deseja que a sua família seja feliz, Deus deseja que a sua família seja abençoada, e mais do que abençoada, abençoadora. Uma família onde os outros podem muitas vezes buscar conselho, perceber lá naquela casa, é como se fosse um farol, as pessoas podem correr para lá, para chorar, podem correr para lá para pedir um conselho, porque naquela casa tem algo diferente. Então Deus deseja que a sua família seja feliz, que ela seja abençoada, eu não tenho dúvida disso. No verso de número 6 diz: e verás o filho de teus filhos, e a paz sobre Israel. Se há paz sobre Israel, então é a paz sobre todas as famílias. Deus deseja que a sua família seja feliz, Deus deseja que a sua família seja abençoada, e Deus deseja que no seu lar haja paz. Amém? Você também deseja isso para a sua família? Seria uma loucura, não é, irmãos? Não desejar algo assim, seria uma loucura. E Deus, irmãos, não vai fazer nada que esteja ao meu alcance. Deus é o nosso ajudador nessa tarefa, irmãos, e nós precisamos nos esforçar em tornar o nosso lar um ambiente assim. É interessante a gente observar ainda nesse salmo que todos os elementos de uma família estão expressos ali. Olha, Deus fala do homem, Deus fala da mulher, Deus fala dos filhos, e vai até a terceira geração, ó, falando dos netos, um lar abençoado. Quando Deus fala do homem, eu lembrei do salmo de número 1, dos 150 salmos, irmãos, o número 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha o padrão de Deus para a vida do homem, olha o padrão de Deus para o casamento, Efésios 5:26, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o padrão em que um relacionamento de homem e mulher é comparado com o padrão do relacionamento de Cristo e da igreja. Quando ele se refere à mulher, aqui lá no verso 3, e tua mulher será como videira frutífera, isso tem a ver, irmãos, com o que ele disse lá em Gênesis 2:18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Se toda esposa, se toda mulher entendesse que esse papel não é um papel secundário, é um papel fundamental para o sucesso do lar, muitas mulheres batalhariam pelo seu lar. Batalhariam, porque Provérbios, irmãos, 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher idônea não é um papel secundário, um papel menor do que do homem, não, é um papel fundamental para que o homem possa cumprir o seu propósito, para que ele possa cumprir o seu papel. Fala dos filhos, e isso nos leva a Efésios 6:1-3, que diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos transtornos um lar pode sofrer por um filho rebelde? E a palavra de Deus diz que esse filho precisa obedecer, precisa ouvir os seus pais, precisa honrar os seus pais para que ele tenha vida longa. Quando fala que vida, irmãos, é vida mesmo, de fato, porque senão ele pode ter a vida ceifada muito cedo, se ele não ouvir, se ele não obedecer, se ele andar por caminhos tortuosos. Eu já fui em alguns velórios, irmãos, e alguns deles, ou seja, a maioria deles, de jovens, 20 anos, 18 anos, volta e meia, todo dia na televisão, você vê jovens que tiveram a sua vida ceifada, porque se envolveram com o mundo do crime, morreram jovens, não desfrutaram, não foram aquilo que Deus planejou para eles, por rebeldia. A palavra de Deus tem instrução para a família, irmãos.
O Salmo 128 começa com felicidade e termina falando de paz. Deus tem essa intenção para a nossa família. Agora, independente da situação que eu estou vivendo do meu lar hoje, se é uma situação de paz, realmente um lar abençoado, olha, eu estou aqui, você está falando, mas eu estou analisando aqui o meu lar, olha, está tudo bem, graças a Deus, meu lar é uma bênção, a minha esposa é uma bênção. Você aplicou princípios de Deus e hoje você está colhendo os frutos, não é? Mas se o seu lar está sofrendo ataque, ou se o clima lá já há algum tempo é pesado demais, como que eu faço para reverter esse cenário ruim lá na minha casa? Como eu posso construir um lar abençoado? Preste atenção. Provérbios 12:15 diz o seguinte: o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que dá ouvido ao conselho é sábio. Eu tenho 2 conselhos aqui para você essa noite, 2 conselhos, que se você aplicar, aliás, são mais perguntas do que resposta pronta para você, são mais perguntas que você vai ter que refletir aí, enquanto eu falo aqui, enquanto eu prego esta mensagem. Mas se você se esforçar em atentar para esses 2 conselhos, fazer lá o seu dever de casa, irmãos, não tem capeta que entre lá no seu lar. Não tem capeta, irmãos. O seu lar vai ser edificado, o seu lar vai ser uma bênção, mas isso não vai cair do céu. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer a sua parte. Deus tem um propósito para a sua família, mas você precisa se esforçar, você precisa querer a mesma coisa que Deus quer para o seu lar, porque se você não quer, nem Ele vai te obrigar, vai continuar tudo a mesma coisa depois que você sair daquela porta para fora. Então eu vou pedir para dar um clique lá para mim, e o primeiro conselho é esse: faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar. Simples, não é? Faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar. Lucas 15:20 diz o seguinte: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Até aqui, você sabe o contexto dessa passagem? Quantos sabem o contexto dessa passagem? É o contexto do filho pródigo. Você conhece a história. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas eu tenho uma pergunta aqui antes para você. Como você descreveria o ambiente da sua casa hoje? Pare e pense. Como você descreveria o ambiente da sua casa hoje? Sua casa é como uma pensão? Todo mundo entra e todo mundo sai, mal se conhecem, mal conversam. Eu já morei em pensão, quando trabalhei fora, já fiquei em pensionato, muitos aqui provavelmente já ficaram em pensionato. Não é a nossa casa, não é verdade? O pensionato não é a nossa casa. As pessoas entram e saem, o compromisso é só chegar, tomar banho, comer e dormir, tomar café e ir para o trabalho. Esse é o compromisso. Não há momentos no pensionato. E muitas vezes a nossa casa está parecida com um pensionato. Eu só apareço lá para dormir, para tomar banho, para comer, e não me importo com mais ninguém. Sua casa é como um ringue? Chora mais quem pode menos? Como que é a sua casa? Você está vendo, irmão? São mais perguntas. Você precisa respondê-las. Ela é como um ringue? Sua casa é como um elevador? Quantos já pegaram um elevador? Elevador, ó, muitas pessoas. Comum hoje, né? Só prédio aí de 4 andares, muitas vezes não tem obrigatoriedade de ter elevador, mas tem escada, né? Mas um elevador, você vai num prédio aí de 15, 20 andares, aí entra no elevador, está lotado o elevador. Quando alguém arrisca falar alguma coisa, fala o seguinte:
Está quente lá fora, ou vai chover, não é? Quando alguém arrisca. Mas em geral no elevador as pessoas não se olham. Em geral no elevador as pessoas não conversam. Elas não vê a hora de chegar no andar dela para sair daquele lugar ali. Ficam olhando para o teto, ficam olhando para a câmera, dando sorriso para a câmera. Mas ali, naquele ambiente, elas não se expressam. Não é verdade? E pode ser o elevador mais apertadinho, irmão. Vai ficar lá encolhidinho, não vai falar nada. Muitas vezes o ambiente no lar está assim também, parecido mais com um elevador do que uma casa, do que um lar. Sua casa é como um deserto onde tudo é seco, desconfortável. Como você descreveria o ambiente da sua casa? Lugar de bênção ou lugar de maldição? Como assim, irmãos? De maldição? Por exemplo, da casa que eu vim, havia uma maldição instalada. A Bíblia diz que na casa que há gritaria, existe uma maldição instalada. E na minha casa, irmãos, era de gritaria para lá. Um ambiente ruim de se viver. Um ambiente pesado de se viver. É um lugar de paz ou de guerra. No meu caso, havia muita guerra. Não havia paz. Então era comum eu ficar na rua. Era comum eu sair com meus colegas para o meio do mato, para os rios. Mas o último lugar que eu queria ficar era em casa. E eu ficava até altas horas da noite na rua. Porque a gente era meio assim, meio largadão mesmo. Um ambiente ruim. Sua casa é um lugar de vida ou de morte? E morte, irmãos, tem a ver com aquilo que a gente fala um para os outros. É só ofensa. E ofensa mata. As palavras matam, tem poder de matar. Ou sua casa é um lugar nutridor. Pode ser que a sua casa seja um lugar abençoado, um lugar nutridor. A sua casa pode ser como um jardim, onde todos têm a oportunidade de florescer. Como você descreveria o ambiente da sua casa? Agora perceba o seguinte: por que o filho pródigo voltou para a sua casa? Veja o que ele diz lá no verso, aliás, eu vou ler aqui para você, do Lucas 15, primeira parte do verso 18, não está aí na tela, diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Foi aquele momento que ele tem um lapso de lucidez, e percebe o estado que ele se encontra, e como é a casa do pai, e diz: eu vou me levantar aqui, e vou para a casa do meu pai. Perceba que ele não disse: levantar-me-ei e irei ter com minha avó, levantar-me-ei e irei ter com o meu tio, levantar-me-ei e irei ter com os vizinhos, levantar-me-ei e irei ter com meus amigos. Não, ele diz: eu vou levantar dessa situação aqui e vou para a casa de meu pai. E sabe por quê, irmãos? Porque naquele lar, na sua memória, no seu coração, no lar do seu pai, ele sabia que ele tinha lá um pai abençoador. Um pai abençoado e um pai abençoador. Ele sabia disso, ele sabia que ele poderia voltar. Ele sabia que ele tinha naquele lugar um pai nutridor, um pai amável. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes temos na nossa mente, quando se fala de pai, causa um certo desconforto, não é mesmo? Porque dependendo de como foi o nosso pai, isso causa um desconforto. E sabe que algumas pessoas têm dificuldade em crer em Deus como pai, porque tiveram um péssimo exemplo de pai? Mas esse garoto aqui não. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o ambiente que o meu pai construiu é um ambiente diferente. Louco fui eu de ter saído de um ambiente desse. Louco fui eu de pedir a herança que me cabia com ele em vida.
Ele mandou um recado para o seu pai naquela hora: o senhor vale mais, vale mais morto do que vivo. Vamos dar minha herança logo, não tenho tempo para esperar. Ele foi, gastou e se enterrou, mas agora ele tem esse lapso, por pura misericórdia, ele volta, irmãos, porque a casa do seu pai é um lugar edificador, um lugar de paz. Ninguém, irmãos, tem saudade de uma casa que parece mais um campo de concentração do que um lar. Eu disse isso hoje pela manhã, onde ninguém se respeita. Ele só teve vontade de voltar porque naquela casa tinha alguém que era um agente de transformação. Você é um agente de transformação? Pai, mãe, filho. Na sua casa você é um agente de transformação lá? Uma outra coisa, quando você viaja, vamos fazer esse exercício aqui. Quando você viaja, geralmente uma viagem rápida ou uma viagem de férias, você fica hospedado em hotel. Quantos já ficaram hospedados em hotel? Olha, várias pessoas já ficaram hospedadas em hotel, né? Hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, e aí vai uma viagem de férias, né? Hotel 6 estrelas para alguns, né? Não para todos. Hotel 6 estrelas, um dia, uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias no hotel. Já parou para pensar? Alguém já ficou 30 dias no hotel? Não? Ninguém nunca ficou 30 dias no hotel? Irmãos, quando dá uma semana dentro de um hotel, já estou querendo voltar para casa. E eu acredito que deva ser assim em qualquer ambiente de hotel. O mais luxuoso que você possa imaginar é hotel, irmãos. É hotel. Irmãos, se vocês acham que um ambiente de hotel é melhor do que um ambiente de uma casa, tem alguma coisa errada. Se isso é uma verdade, irmão, então precisa reverter isso. Nenhum hotel 6 estrelas pode ser melhor do que o ambiente da sua casa. O ambiente da sua casa, irmãos, tem que ser um ambiente que depois de um dia de trabalho, depois de uma viagem, você deseja, irmãos, de coração voltar para aquele lugar. Sabe por que tem muitos bares lotados aí? Quando você sai à tarde, muitos bares lotados. Eu moro lá no Jardim Dias, e quando eu passo ali na Morangueira, tem alguns bares, passo em outros lugares, bares lotados no final da tarde. Porque o cara enche a cara para ir para casa. Para ir para minha casa, eu preciso encher a cara, não dá. Porque o ambiente é ruim porque ele enche a cara, e é ruim porque eles não fizeram nenhum esforço ao longo da vida para fazer algo diferente daquilo. E mesmo estando no hotel, irmãos, a nossa casa, ela deve dar saudades. Quando eu saio de férias, 5 dias em hotel, 6 dias em hotel, irmãos, aí eu já estou me esperneando, querendo voltar para minha casa. Quando acaba o dia, eu quero voltar para minha casa, eu gosto da minha casa. Ensinei os meus filhos a gostarem de casa, faço questão de almoçar na minha casa. Trabalhei 30 anos na indústria, saía e ia para minha casa, nem que fosse para ficar 20 minutos de almoço, mas sentar com todo mundo na mesa, valorizo esse momento de sentar com a família e almoçar, porque às vezes a janta é corrida e tal, mas o almoço, irmãos, em casa, e às vezes para ficar 20 minutos. Nosso ambiente, irmãos, o ambiente da casa, ele deve ser um lugar onde a gente deseje voltar ao final do dia, deseje voltar depois de uma viagem. Quero fazer uma pergunta aqui agora, mais uma pergunta dentre tantas, muito séria, muito séria. Reflita antes de responder para você mesmo, né? Você faz falta na sua casa? Faz falta? Quando você sai, qual é o sentimento da sua família? Quando você sai, qual é o sentimento da sua família? Eles têm saudade ou têm alívio? Quando meu pai, deixa eu contar a minha experiência, quando meu pai saiu de casa na minha adolescência, devia ter 15, 16 anos, ele abandonou
abandonou a gente. Aliás, ele nunca conviveu, né? Ele nunca quis ficar no mesmo lugar que a gente. E quando ele ficava, era só para transformar um lar num lar violento. E quando a gente estava junto, numa casa, ele arrumava uma outra desculpa e ia para outra cidade trabalhar, e depois nós íamos atrás, e assim, até cair em Cianorte, e ele dá um salto para Rondônia, né? Aí ele foi para Rondônia, e minha mãe falou: chega, acabou aqui. Conseguiu uma casinha popular lá, falou assim: vou ficar aqui com meus filhos, se você quiser ir, vai. E ele foi e ficou, e eles se separaram, não no papel, mas cada um viveu a sua vida. Minha mãe buscou a Deus, se converteu. Mas quando ele saiu de casa, eu tinha 15, 16 anos, eu fiz o seguinte: ufa, que bom que ele foi embora. Que bom que ele saiu de casa. Porque agora eu não vou apanhar mais. Agora não tem como ele me bater mais, agora ele está longe. Não tem como ele bater nos meus irmãos. Não tem como ele brigar com a minha mãe. Quando ele saiu de casa, ele não fez falta nenhuma. E aí a gente precisa perceber isso, irmão. Será que a gente faz falta? No contexto que nós estamos vivendo de lar hoje, estamos fazendo... Se saísse, irmãos, faria falta? O cachorrinho respira mais aliviado quando sai, né? Se o cachorrinho vem te receber no portão, então joia para você, ó, né? Você está tratando bem o cachorrinho. Ele é o primeiro, ele chega primeiro que a esposa no portão. Mas se ele corre para o fundo da casa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu já vivi isso. Hoje o cachorrinho não, hoje ele trato ele bem lá. Mas cachorrinho em casa teve um tempo, irmãos, que não vinha me receber no portão, não. Era ruim. Mas Jesus é maravilhoso, Ele faz coisas que a gente nem espera. O que dizer de uma esposa quando ela diz que o melhor momento do seu dia é quando o marido sai para trabalhar ou sai para viajar? Nossa, vai ficar uma semana fora, que bom. Que lar é esse, irmãos? Quando você morrer, as pessoas sentirão a sua falta? Ou vão fazer um culto de ação de graça, né? Partiu. Né? É muito importante a gente parar para refletir isso, irmão, porque vai depender da maneira como estamos construindo os lares hoje. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Sabe por que alguns filhos também não têm vontade de voltar para a casa dos pais, saem de casa e vão morar sozinhos, vão morar em república? Às vezes nem é para estudar, ele quer viver a vida sozinho, porque no seu lar é um lar briguento. Ele vai para outra cidade, arruma um pensionato, uma república, e vai morar sozinho e tocar a sua vida sozinho muito cedo. Porque no lar lá dos pais é um lar opressor, pais intolerantes, desequilibrados, e esses filhos perderam a esperança de ver algo diferente dentro do seu lar, então eles abandonam o lar. Como é o ambiente da sua casa? É bom voltar para casa, porque como esposa e mãe, você é uma pessoa lá inspiradora, porque como marido e pai, você também é inspirador. Como filho, você só dá alegria para os seus pais? Pense num lar assim, numa casa assim, né? Porque você fez de tudo para que sua casa seja o melhor lugar, você lutou e hoje você está colhe bons frutos, então você deseja ir para esta casa? Porque você é semelhante ao pai do filho pródigo? Reflita, será que as minhas e as suas atitudes, como marido, como pai, como esposa, como mãe, vem fazendo da sua casa um lugar melhor para estar? Qual a impressão dos amigos meus, quando visitam a minha casa, sobre a minha família? Quando eles visitam, com que impressão eles saem de lá? Quando os amigos dos meus filhos visitam a minha casa, qual a impressão que eles levam daquela casa, daquela família? Quantos querem melhorar? Amém? Poucos? Eu quero melhorar, irmãos. Eu quero melhorar. Veja a atitude desse pai. Veja uma outra atitude desse pai. Quando o filho pródigo estava chegando, o pai saiu ao encontro do filho, porque o pai queria facilitar o perdão do filho. Pense,
O filho está voltando cheio de remorso. Ele está querendo até que o pai trate ele como um dos seus servos, como um escravo. E se o pai tratar como um escravo, na concepção dele, ainda vai ser melhor tratado, porque ele já estava comendo comida de porco. Se meu pai me tratar como um dos seus escravos, está bom demais. Mas o pai se antecipa, o pai facilita o perdão. Ele não fica dentro de casa olhando pela janela, agora eu vou endurecer o meu coração, deixa ele vir aqui, vai ter que pedir perdão de joelho. Não, ele não faz isso. Ele não endurece. Ele conhece o filho que tem, e ele vai fazer de tudo para facilitar o perdão desse filho. Ele vai fazer de tudo, ele vai ser um facilitador, ele vai aberto até o filho. E olha o que ele faz, ele dá um abraço carinhoso, ele dá um beijo nesse filho, e ele faz uma grande festa. Olha que expressões de carinho, irmãos, precisam fazer parte do dia a dia de uma família. Abraço, palavras de carinho, festa. Sua casa é um lugar onde as pessoas se sentem à vontade para pedir perdão, tem o perdão facilitado, ou eles têm dificuldade de pedir perdão, porque o ambiente é duro. Nós, como pais, precisamos facilitar o perdão para os nossos filhos, precisamos facilitar que os filhos peçam perdão para o irmão, quando algo acontece. Você precisa ser o facilitador do perdão na sua casa. Sua casa é um lugar de alegria, sua família faz de cada conquista, ainda que pequena, uma festa. Vocês celebram conquistas, ainda que pequenas. A casa precisa ser lugar de festa e de alegria. Qual foi a última vez que vocês riram juntos? Pare e pense. Que foram todo mundo junto ali para o cinema. Juntou a família toda e foi assistir um filme no cinema. Passear junto. Tem filhos que não querem mais nem sair com o pai. Que comeram uma pizza junto e deram risadas. Que assistiram o mesmo seriado de TV junto. Isso faz parte de um ambiente, de um lar saudável. Quando a família está junto, fazendo coisas juntos, isso é reflexo de um lar saudável. Faça festa na sua casa. Na casa que há alegria, queridos, a festa. Cada vitória em Deus é motivo de festa, de alegria. Aí a sua casa se tornará o melhor lugar do mundo para estar. Reflita sobre esse primeiro conselho. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar. Amém? Eu tenho um segundo conselho, que pode transformar radicalmente a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você ouviu aqui sobre a intenção de Deus em relação à família. Você ouviu aqui um conselho e várias perguntas para refletir sobre o seu lar, sobre o seu comportamento, como tem sido. E agora o segundo é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele diz assim, mesmo Evangelho segundo Lucas, no capítulo seguinte, no capítulo 16, 27 e 28, diz: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Você também conhece a passagem, eu vou contextualizá-la para você. Jesus está falando de um homem rico e de um mendigo por nome Lázaro. E diz que esse mendigo, Lázaro, assistia à porta da casa desse homem rico todos os dias, no portão da sua casa. A coisa estava tão feia, tão ruim para ele, que os cães lambiam a ferida de Lázaro. A coisa estava tão ruim, tão feia, que ele sonhava com os manjares ali, daquele homem rico, e sonhava comer as migalhas daquele manjar. Mas aquele homem rico passava por ele indiferente ali, passava para lá e para cá, talvez até trombando nele ali. E a Bíblia diz que ambos morreram.
e foram para lugares diferentes. O homem rico foi para o Hades, que é o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Abraão simboliza aqui a pessoa de Deus, Abraão simboliza o local de descanso, o paraíso. Lázaro foi para lá. E aí Jesus fala de um diálogo que aconteceu nesse mundo espiritual. Diz que o rico, né, falou: pai Abraão, peça para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e vir aqui colocar na minha língua, porque eu estou em tormento, eu estou em um lugar de chamas. E Abraão, qual foi a resposta dele? Não dá, porque entre nós existe um grande abismo, e você não pode vir para cá, e nem ele para esse lado aí, não dá. Pai Abraão, deixa que eu volte, para que os meus irmãos, o meu pai e meus irmãos, tenho 5, eles não venham parar aqui. Também não dá, porque lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra e eles têm quem pregue a palavra. Se eles não crerem na palavra e quem pregue a palavra, que dirá vão crer num morto que ressuscitou? Não dá. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, está selado o destino ali do indivíduo. Foi o caso aqui do rico. Agora, será que a gente pode aprender alguma coisa com alguém que foi parar no inferno? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, irmãos, podemos aprender alguma coisa com alguém que foi parar no inferno. E esse homem rico, esse homem rico no verso 24, diz o seguinte: e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha que coisa que esse homem rico faz. Não é uma coisa boa clamar, não é uma coisa boa orar, mas só que ele orou tarde demais. Uma das coisas que esse homem fez tarde demais foi orar. Ele orou tarde demais. No verso 24, ele clama e ele diz ao pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele orou tarde demais. O inferno, irmãos, é um lugar de muito clamor, de muita oração. Sabia disso? Jesus fala que é um lugar de ranger, de tormento e ranger de dentes. É um lugar de densas trevas. Não é um lugar bom. E não é por um dia, 2 dias ou 3 dias, é por toda a eternidade. É por toda a eternidade, é na mesma proporção da eternidade daqueles que vão para o seio de Abraão. Lá no inferno é por toda a eternidade. E aí a minha pergunta aqui é: como que está o seu nível de oração? Você está orando pela sua família? Você está orando pela sua esposa, pelos filhos? Quando nós falamos aqui de quarta-feira de oração, você corresponde? Você vem, você se anima? Não, eu vou vir orar, vou abrir um espaço, além do que eu já oro todo dia. Quando a gente fala aqui de orar de 3 em 3 horas, vem orar. Vamos orar das 6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, 9 horas da noite, meia-noite. De madrugada dá um tempo, mas, né? Tem gente que ora de madrugada, que bom. Mas das 9 até as 10 da noite, ninguém tem desculpa. Porque nós queremos provocar em você uma disciplina de oração. Orai sem cessar. Esse homem aqui não tinha uma vida de oração e agora ele está orando, só que tarde demais. Uma outra coisa que ele faz tarde demais, uma coisa boa, porém ele faz tarde demais, ele reconhece o valor do próximo. Ele reconhece o valor do próximo. Ele diz: envia-me Lázaro, para que ele molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Quantas vezes em vida ele passou por Lázaro, quase atropelando? Quantas vezes ele foi indiferente à dor desse homem? Agora Lázaro era uma pessoa importante, tinha valor. Agora ele tem valor, só que tarde demais para esse homem rico. Ele
está valorizando tarde demais a outra pessoa. No seu dia a dia, você tem um hábito de valorizar as pessoas? Você pergunta como elas estão? Você para escutar outras pessoas? O seu professor que você considera um bom professor, você diz isso para ele? Você é um bom professor. Você diz para o seu pai que ele é um bom pai? Para a sua esposa que ela é uma boa esposa? Para o marido é um bom marido? Para o filho, ó filho, você é porreta para estudar, hein? Estou orgulhoso de você, estou contigo. Costuma parar para valorizar esses momentos, valorizar a outra pessoa, honrar as outras pessoas no dia a dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aqui esse homem valorizou Lázaro, uma coisa muito boa, porém ele fez isso tarde demais. A terceira coisa que ele faz e é muito boa, só que ele faz tarde demais, ele lembrou da família. Ele lembrou que ele tinha 5 irmãos e ele tinha pai. Lembrou que tinha 5 irmãos e tinha pai. Quando a gente lembra da família, quando a gente se lembra deles, irmãos, é sinal que a gente está se preocupando com eles. Mas aqui, ele expressou essa preocupação deles não virem parar no mesmo lugar que ele, tarde demais. E aí a palavra de Abraão é dura. Eles têm a palavra, e eles têm quem prega a palavra. É nisso que eles têm que crer, para que eles não venham parar aqui. Há uma possibilidade deles irem parar no mesmo lugar que aquele homem, em tormento. Ia depender deles crerem na palavra e ouvirem quem prega a palavra. Ele se preocupou com a sua família tarde demais. Ele poderia ser um agente, sendo filho de Abraão, ele poderia ser um agente abençoador da sua casa, da sua família. Repita, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O que você deve fazer hoje, irmão? Você precisa refletir, você precisa valorizar, orar, você precisa se preocupar com os seus. Hoje é tempo de orar, é tempo de conhecer, de ajudar e reconhecer a dor das pessoas que estão muito próximas de nós. Às vezes, lá no trabalho tem alguém que está sofrendo e você está ali do lado indiferente, não faz nada. Hoje é tempo de valorizar os outros, valorize as pessoas. Muitos anos atrás, um homem muito rico em outro estado, ele foi sequestrado, e ele passou 30 dias no cativeiro, e sobre ameaça e sobre tortura, e quando foi libertado, ele estava magro, né? E esse homem que se dedicava um tempo exagerado no seu trabalho, para as suas riquezas, para as suas atividades, agora sai daquele cativeiro transformado, sai beijando todo mundo, sai valorizando o próximo. Só de ouvir um canto de passarinho ele chora, de olhar o colorido das flores ele se emociona com as crianças brincando e sorrindo. As coisas mais simples da vida. Ele descobriu que não vale a pena ficar brigando por carro amassado, né? Porque uma criança amassou o carro, ou porque uma criança riscou lá a parede que você acabou de pintar. Não vale a pena. Esse homem descobriu que o que é caro na vida é aquilo que não se compra com dinheiro. Ele acordou para a vida. Ele teve uma segunda chance. Esse homem, ele teve uma segunda chance, mas poderia ter sido bem diferente. Poderia ter sido como a história de Lázaro, esse homem que foi sequestrado. Ele acordou para a vida. Observe um velório. Talvez quando eu falo aqui a palavra velório, você lembre de algo muito duro, que a sua família foi atingida. Talvez você perdeu um ente querido, perdeu um pai, uma mãe, perdeu um irmão, perdeu um amigo. E muitos de nós já frequentou o velório, de vez em quando está indo em algum velório. Observe no velório. Quantas coroas de flores, né, as pessoas enviam lá? Uma mais bonita que a outra. Caras.
coroas caras. Observe os amigos que chegam perto do caixão. Alguns chegam e ficam em silêncio, mas alguns dizem: ó, foi um bom chefe, foi um bom amigo, bom professor, foi um bom funcionário. Bom funcionário. Aí a família desesperada, filhos desesperados: o senhor foi o melhor pai do mundo, melhor esposa, melhor marido. Quantas dessas pessoas realmente mandaram flores enquanto estava vivo? Abraçaram em vida, disseram palavras de encorajamento e valorizaram enquanto estava em vida? Quantas dessas pessoas disseram a ela que era importante? Há muita tristeza, querido, no velório, de fato, mas eu acredito que mais do que tristeza, há muito remorso no coração das pessoas. Há um sentimento de remorso por algo que deveria ter sido feito e não foi feito. Recentemente, eu e o Paulinho fomos num velório, disso aqui pela manhã, de um senhor aqui de uma outra igreja, e eu conheci esse homem e a sua esposa em 2001. Eu morava em Cianorte e eles saíam daqui, já um casal de certa idade naquela época, e saía daqui, ia para Cianorte todo sábado, durante 14 sábados, para ministrar um curso de casados para sempre, para um grupo que seria o grupo piloto em Cianorte. Não tinha casados para sempre em Cianorte. E esses foram os meus líderes de casados para sempre. Um casal que saía de Maringá, podia estar chovendo canivete aberto, como aconteceu algumas vezes, mas eles chegavam no horário e estavam lá. A gente ficava pensando: poxa, é um perigo eles virem de Maringá aqui com essa chuva, e eles chegavam. E aí, esse senhor, ele faleceu recentemente, ele adoeceu, deu uma AVC, e se complicou, e depois um infarto, e recentemente ele foi sepultado, e nós fomos no velório dele. Eu pude abraçar a esposa dele, e dizer quão importante a liderança deles me impactou, mas havia em mim também um certo sentimento de remorso. Eu poderia ter dito isso para ele também, sabendo que ele estava doente. Eu poderia ter ido visitá-lo. Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós estamos preocupados muitas vezes com os nossos próprios problemas, com a nossa própria vida, e não nos preocupamos com a dor do outro. Mas eu pude dizer para aquela mulher que a vida deles, a liderança deles me impactou. E sempre nos cursos de Casado para Sempre eu faço menção desse casal. Como exemplo de líder, eles foram excelentes líderes, me inspiraram. Há muita tristeza, muito remorso em velórios. Quando é que nós vamos valorizar mais a família do que o futebol? Quando é que nós vamos valorizar mais a família do que o carro? Quando é que nós vamos valorizar mais a família do que o nosso trabalho? Quando é que nós vamos valorizar aquilo que tem peso eterno para Deus? Investir no nosso lar, ser um agente de transformação. Irmãos, o dia de amanhã não está garantido para nenhum de nós. Sabia disso? O dia de amanhã não está garantido para nenhum de nós. Um certo homem, mexendo nas coisas da esposa que havia falecido, para dar uma destinação para aquilo, achou um frasco de perfume dentro da caixa, fechadinho, que ele havia dado de presente para ela, perfume caro, perfume francês. E ele pegou aquele frasco de perfume e disse para os filhos: sua mãe guardava esse frasco de perfume para uma ocasião especial, que nunca chegou. E aí ele pôde pegar aquele frasco de perfume e colocar dentro do caixão junto com ela. Aquele dia especial nunca chegou. Ela guardava para um dia que nunca aconteceu.
O dia de amanhã não está garantido para ninguém. Você tem lá no meio das suas coisas, talvez, uma caixa fechada com pratos que você ganhou de presente, e você não abre por nada, guardando para um dia especial. Aquele jogo de talher, você guarda para um dia especial. Talvez uma roupa que você ganhou e está guardando para um dia especial. Não sei, talvez você esteja guardando alguma coisa com tanto cuidado para uma ocasião especial que talvez nunca chegue. Sabe o que você faz com aquele jogo de prato? Abre ele, faça um jantar para sua família, um almoço, crie a ocasião especial, o mais rápido possível. Não deixe, não fique prorrogando e protelando. Sabe aquele dinheiro que você está guardando para aquela viagem com a sua família ou com a sua esposa? Aquela viagem tão sonhada, já tem ali, faça ela o mais rápido possível, porque talvez esse dia nunca chegue. Crie a sua ocasião especial, faça os seus momentos especiais, porque se você ficar aguardando, talvez ele nunca aconteça. Repita comigo: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé, vou pedir para o Paulinho subir aqui.